aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Saudações vascaínas, tamo junto galera, Navius na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Se você já é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha, para que o YouTube possa entregar para mais vascaíno. Se você não é inscrito, tá na hora de me dar essa moral aí, se inscreve galera, porque aqui é Vasco da Gama e vamos chegar a 1 milhão de inscritos, porque eu tenho fé nisso galera. Tamo junto, já quero agradecer a SBQA, Estúdio Beleza, que é a cama que fica situado em Duque de Caxias, no bairro Chacrinha, no estado do Rio de Janeiro. E também já quero agradecer a JR Irmãos da Reforma, seu espaço, nosso compromisso, galera, que fica situado também em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Se precisa de uma reforma de qualidade, é só falar com esses camaradas aí, que os caras são fera, são muito bons. E vamos de notícia do Vasco, porque o Vasco não para, galera. E a notícia hoje é administrativa, é a respeito da SAF do Vasco. Então, o vice-presidente Osório resolveu se manifestar a respeito do assunto SAF do Vasco e 77 Partners. O malandro, o pilantra, o bico doce, né? Esse aí sabe encantar os Nutella, sabe encantar os burrinhos vascaínos. Quando ele abre a boca, parceiro, o cara consegue tirar até as calças de alguns vascaínos, mano. O cara é papo doce, é bico doce, irmão. Esse aí leva muita gente no papo, é candidato nato, filho. É político, candidato não, político nato. Esse aí leva muita gente no papo, irmão. O cara, quando abre a boca, mano, é fera demais. Isso aí eu tenho que render essa homenagem, porque o cara consegue enganar, mano, a metade da torcida do Vasco, mano, dos papos dele. Ele agora vem com o assunto de que quando iniciou a venda do Vasco, a SAF do Vasco, a empresa que hoje, né, está falida, a 77 Partners, era a empresa de maior confiança, né, dentro do Vasco, dentro da gestão, e que Jorge Salgado e ele se preocuparam muito em fechar um negócio com uma empresa alicerçada e que para isso foram contratadas algumas empresas para poder estar fazendo essa, eles falam que é NDA, né? Esses contratos aí, essas cláusulas, as coisas muito loucas que ele começa a falar e o povo vai ficando tonto porque ele não deixa nem o seu cérebro respirar, irmão. O cara fala tão rápido e sem gaguejar que você não consegue assimilar o que ele está falando. Porém, com alguns, né? Eu, no caso, eu consigo parar e ficar analisando o que ele está falando. E ele falou que quando o Jorge Salgado foi em Miami procurar saber quem é 77 Partners, o Jorge Salgado ele foi com uma bagagem, ele foi com pessoas que entendiam do negócio, né? Foram contratadas empresas para poder estar assessorando o Jorge Salgado e assessorando ele. Inclusive, uma dessas empresas está processando o Vasco da Gama porque falta pagamento. E engraçado que a empresa ela é de nível mundial, ela faz assessoria a vários clubes, né? E nesse caso assessorou o Vasco de forma errônea, totalmente errada. Tanto é que a 77 Partners faliu e ainda está tentando recuperar o futebol do Vasco. Porém, ela já não consegue recuperar mais nenhum futebol. Todos os clubes que eles compraram, filho, todo mundo se debandou, cada um foi para um lado e eles ainda insistem com o Vasco da Gama. Para você ver o tamanho do negócio que o Jorge Salgado e o Osório fizeram com o Vasco da Gama, deixando uma brecha enorme para que essa empresa 771 consiga retomar o futebol do Vasco. Vamos torcer para que a gestão Pedrinho e que o jurídico vascaíno não venha conseguir deixar que isso aconteça, que o futebol volte às mãos das 77 Partners, né? Mas o jurídico está trabalhando incansavelmente para poder impedir que isso venha a acontecer, galera. Porque hoje, por conta de uma liminar, 39% das ações, né, se encontra na mão do Vasco, 31% se encontra na mão da EQEP, que fez um aporte para 77 Partners.
Então, temos ainda a Linde Hall também que está na briga pelos 31%. Porém, o que estamos falando aqui é a respeito dos 39% que se encontra na mão do Vasco por força de uma liminar. Se essa liminar for definida a favor do Vasco, a 77 Partners pode esquecer Vasco da Gama. Não há mais o que falar em Vasco da Gama e o Vasco vai brigar pelos 31% que se encontra na mão da EQEP. E aí o Marinax entra na jogada, porque acabou os processos, acabou os embrólios administrativos, acabou os embrólios jurídicos, o Marinax poderá fazer uma proposta e um aporte para poder estar comprando a SAF do Vasco, uma vez que os 70% vão estar nas mãos da gestão do Pedrinho. Então, para que o torcedor entenda, 39% está com o Vasco por força de uma liminar. Se essa liminar cair, volta para a mão da 77 Partners. Estamos na esperança que não caia. E os 31% se encontram com a EQEP. A EQEP tem todo o direito de estar com os 31%, porque os 31% foram pagos, foram 70 milhões, né, investido e mais um valor que foi aportado também, não me recordo agora, para poder estar com esses 31%. Porém, a EQEP conseguiu tirar esses 31% das 77 Partners. Então, eu acho muito difícil que aqui no Brasil a 77 Partners consiga tirar os 39% do Vasco. Mas, como eu acabei de falar, galera, estamos no Brasil. E no Brasil tudo pode acontecer. A empresa fraudulenta, 71, pilantra, e se der mole, ainda é arriscado conseguir reverter e ficar com os 39%. Mas, como eu acabei de falar, eu creio que isso não vai acontecer, que o Vasco vai conseguir manter os 39% e mantendo os 39%, compre os 31% da EQEP e aí ficando com 70% o Vasco vai conseguir negociar com Evangelos Marinax pela SAF do Vasco, porque Milton Marinax quer muito comprar o Vasco da Gama para morar no Rio de Janeiro. Então essa foi a notícia, tamo junto, valeu galera!